Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando Júnior, eu sou da Neocognitiva e esse é mais um vídeo que eu estou fazendo sobre como você pode levar o Node-RED no seu bolso. No vídeo anterior eu mostrei como você pode levar o Node-RED dentro de um pendrive junto com você e agora eu vou mostrar como é que você pode levar o Node-RED aqui, ó, instalado no seu celular. Você vai transformar o seu celular num servidor Node-RED nesse vídeo. Vamos conferir como é que você pode fazer isso daí? Se você não me conhece, se você está chegando agora, dá uma olhada nos cards aqui em cima. Eu compartilhei com vocês uma playlist completa sobre tudo que você pode fazer com o Node-RED, coisas que podem ser proveitosas na sua empresa. E eu estou compartilhando também um vídeo introdutório em que eu dou um overview, eu dou uma explanação geral sobre o que você pode fazer com o Node-RED aí para você. Vou compartilhar a tela do meu celular com vocês e já mostrar o que eu fiz aqui, ó. Eu instalei um terminal de Linux no celular. Olha só, eu vou digitar aqui, ó, Node-RED, já vou iniciar ele por aqui mesmo. O Screen Recorder ficou em cima do Enter aqui, sacanagem. Vamos lá, Node-RED. Está iniciando aqui. Subiu. Ó, para provar para vocês que está aqui mesmo, eu vou abrir o Chrome aqui e vou digitar, ó, o endereço de loopback 127.0.0.1 1880. E tá aí, ó. Abriu o Node-RED no meu celular, no endereço de loopback. Se eu pegar o IP desse celular, vamos lá, vou pegar aqui as configurações de rede dele, lá em avançado, ó, tem o IP desse celular. Vou compartilhar a tela do meu computador, que é o IP do celular é 192.168.0.147. Opa, a porta é 1880, né? 2 pontos, 1880, que é a porta padrão do Node-RED. Olha, repare que eu não estou executando nenhum Node-RED aqui no meu computador. Eu estou puxando isso aqui do meu celular e repara o seguinte, eu já tenho um fluxo criado aqui que eu criei ele justamente para mostrar para vocês. E olha só, deixa eu abrir aqui só o View, Sidebar, vou mostrar a tela do debug. Nota que eu tenho aqui alguns nós que são específicos desse Termux que eu instalei, já falei, vou mostrar para vocês como é que eu instalei isso. Aqui em Manage Palette, ó, eu instalei esse Termux API, que você tem acesso à API do terminal do Linux que eu instalei no celular. E aqui eu consigo acessar e ter controle sobre algumas características ou alguns aspectos do dispositivo. Por exemplo, ó, eu posso ter acesso ao status da bateria. Olha só, eu volto com um objeto, né? Saúde boa, porcentagem 85. Tá aqui, ó, descarregando, temperatura, corrente, tá tudo aqui. Posso ter informações da câmera, ó, câmera traseira, câmera frontal, ó, os tamanhos de imagem que ele trabalha, que mais? Informações da célula, do dispositivo, aqui, ó. Traz todas as informações do dispositivo. Detalhe, tá? Eu estou sem SIM card nesse celular, então pode ser que algumas informações não venham. Ó, eu tenho esse Text to Speech, que eu posso configurar uma função para mandar um texto. Aqui eu coloquei no payload, ó, você ainda não deu like no meu vídeo. Vamos lá, ó, vou dar um eject aqui e ele vai falar. Problema resolvido. Opa, acho que... Ah, ele está no mudo aqui, ó. Vou mudar para o... Tirar ele do silencioso. Vamos lá de novo. Você ainda não deu like no meu vídeo. Acho que estava baixinho.
aumentar o som aqui. Vou voltar lá para a telinha do Thermux e vou dar um eject de novo. Você ainda não deu like no meu vídeo. Eu não sei, não ficou tão alto, mas ele falou aí, acho que você deve ter ouvido. Posso vibrar, ó. Vibrou. Esse toast aqui, ele manda um recado para a tela. Você pode configurar aqui em Payload, ó. Vou lá no Node-RED, vamos ver ele fazendo. Olha só, vou lá no Node-RED, consigo mandar SMS, consigo mandar uma notificação, também configurável, ó. Você vê que ele vai mandar uma notificação para o aparelho. Olha que legal. Chegou aqui, teste, ó, testando notificação. Consigo pegar as informações de Wi-Fi. Ó, vai voltar, vai retornar as configurações de rede. Tem algumas coisas aqui que eu não consegui fazer, que foi tirar foto, pegar texto do clipboard, da área de transferência, ler o inbox do SMS e o que mais que eu tenho aqui? E o share também não consegui utilizar, coisas que eu estou descobrindo. Se você souber, inclusive, deixa aí nos comentários do vídeo como é que foi sua experiência com isso daqui, se você conseguiu utilizar o Camera Photo, o Clipboard Get, o CMS Inbox, comenta aí. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desinstalar, na verdade, tudo isso aqui, vou inclusive fazer backup disso aqui, ó, vou exportar todos esses fluxos aqui, vou fazer um download, porque eu vou apagar tudo e a gente vai fazer isso do zero. 1 hora depois. Vamos lá, que eu já desinstalei tudo e vamos começar do zero. Como é que a gente instala primeiro o Thermux, aquele terminal de Linux que eu estava mostrando para vocês? É no Google Play? Não. Inclusive, não instalem a versão do Google Play, porque a versão do Google Play, se vocês forem atrás e buscarem informação, vocês vão descobrir que essa versão ela está com alguns problemas de segurança. Não é o Fernando que está falando, é o que a comunidade está dizendo. Informem-se se vocês tiverem dúvida. Se vocês tiverem alguma opinião contrária, se vocês tiverem algo a acrescentar ao que eu estou falando, pode deixar aí nos comentários do vídeo. Fiquem à vontade para contribuir com essas informações. Agora, aqui eu vou seguir o que a comunidade está sugerindo. Que o que é? A gente buscar lá no site F-Droid. Tá aqui, ó. Thermux do F-Droid. Tá aqui o Thermux no F-Droid. Eu vou rolar aqui, ó, ele tá falando do programa. Não é esse baixar F-Droid, tá? Vamos lá. Ó, tem aqui, ó, baixar APK, 97 megas. Esse cara aqui que eu vou baixar. Fazendo o download, vamos lá em detalhes. 2 horas depois. Tá aí, terminei de baixar. Eu vou pedir para instalar esse cara. Aí ele vai falar, vai perguntar se eu quero instalar o app. Não requer acesso especial, mas já vai precisar. Então, vamos lá instalar. Aí você vai perguntar, Fernando, é seguro fazer tudo isso? Dá as permissões que esse aplicativo vai precisar? Vou falar para vocês, a comunidade diz que sim, mas eu, por segurança, eu estou utilizando um celular velhinho para fazer isso daí, tá? Então vamos lá, eu abri, ele já está instalando alguma coisinha aqui, mas depende muito do que você vai colocar aqui, além do que eu vou mostrar para vocês, e depende muito do uso que você vai fazer, tá? Mas via de regra, né, é sempre bom tomar cuidado e não colocar dados sigilosos ou algo que possa comprometer você aqui, tá bom? A não ser que em termos de segurança você saiba muito bem o que você está fazendo. Bom, instalado o Thermux e aqui na console, a gente vai atualizar os programas que fazem acesso aos repositórios de pacotes para a gente baixar isso, né? Então vamos lá, primeiro vamos fazer um update.
E agora vamos fazer um upgrade. Sim. Essa marca d'água ficou bem em cima do Enter aqui. Eu acho que eu escolhi mal o Screen Recorder aqui, mas vamos lá, vamos trabalhando desse jeito mesmo. Nos próximos vídeos eu troco de software de captura de tela aqui para não me atrapalhar. 3 horas depois. Aqui eu vou dar um yes para tudo. Cada vez que ele interromper aqui. Mais tarde. Sim. Beleza. Fez o update, fez o upgrade. Agora a gente vai instalar alguns pré-requisitos do Node-RED. Então, vamos lá. apt install o quê? Core Utils. Que mais? Nano e Node.js. Problema resolvido. Vamos de PKG então. PKG install. Opa. Node.js. Agora está indo. Um yes aqui. Pode ter mudado alguma coisa, tá? Eu quando fiz, fui pelo apt, mas ele está falando para ir pelo PKG, vamos pelo PKG. Tá aí, diz ele que fez. Vamos ver se o Node e o NPM estão aí. Node-V. Isso. E NPM-V. Para conferir se a galera tá aí. Beleza. Responderam? Então vamos lá. Então vou instalar alguns pré-requisitos que vão faltar na hora de instalar o Node-RED. Sem eles não vai rodar. Inclusive, se você conseguir fazer rodar sem esses pré-requisitos, manda aí nos comentários também que eu quero ficar sabendo se você conseguiu. Aqui vamos fazer o npm install -g -save bcrypt js. Beleza? E outros caras que a gente vai precisar é o do Python. apt install Python. Sim. 20 minutos depois. Beleza. E agora a mesma coisa, só que Python 2. 6 horas depois. Legal. Agora a gente pode instalar o Node-RED. npm install -g unsafe -perm Node-RED. É ruim ficar digitando aqui, né? Uma coisa que você pode fazer é instalar o OpenSSH aqui também, tá? E acessar ele via PC. Essa instalação ela dá uns errinhos a respeito de alguns pacotes que não foram encontrados, alguns repositórios, mas não precisa esquentar a cabeça, porque a gente já instalou alguns pré-requisitos. 6 horas e meia depois. Foram os recados desse daí, mas não precisa esquentar a cabeça. 12 segundos depois.
Tá feito. É isso daí. Agora a gente pode iniciar o Node-RED. Só digitar aqui, ó, Node-RED. Beleza. E sabendo aqui, ó, de novo, o IP desse celular, que é final 147, eu posso abrir ele no PC. 1880. Ele vai dar um bem-vindo aí, né? A gente pode pular essa etapa. E tá aí, ó. Inject, debug, vou ligar um no outro, deploy. Eu vou dando inject aqui, ó, já vai mostrando ali. Isso aqui tá rodando no celular. Legal, né? O vídeo vale um like? Já manda um like aí pra mim, que isso daí me ajuda. Aguarde, por favor. Bom, eu aproveitei e dei uma paradinha no vídeo porque eu precisei colocar ele na energia, porque esse celular é meio antiguinho e a bateria dele não está muito boa. Mas vamos lá. Vocês lembram que eu tinha um fluxo todo pronto aqui, onde eu acessava os recursos do celular através de fluxos do Node-RED. Esses fluxos, eles são instalados por aqui, ó. Eu venho em Manage Palette. Olha, ele não está mais instalado porque eu comecei tudo do zero, apaguei tudo, né? Então eu vou procurar um cara chamado, vou vir aqui em Install, vou procurar um cara chamado Termux, aqui ó. Ó, Termux API. Vou instalar ele. Instalar. E beleza, ó, foram instalados todos esses nós aqui. Fechar. Ó. Instalou toda essa galera aqui. Então agora se eu quero pegar status da bateria, coloco ele aqui, igual aquela hora que eu fiz, né? Deixar aqui, nem vou limpar, vou dar um deploy. Só que agora na hora que eu for dar um inject, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, já vou cantar a bola, para vocês não saberem que é um erro proposital. Vamos lá, ó. Deu um inject, opa, ele deu um erro aqui, ó, syntax erro, né? Unexpected end of JSON input. Tá bom, né? O que está faltando, Fernando? Está faltando a gente instalar a API do Termux no celular. Como que a gente faz isso, Fernando? Vamos lá, vamos no F-Droid de novo. Vamos lá. Abrindo o Chrome aqui, ele já está aberto no F-Droid. Eu vou procurar Termux API, ou API, que vocês preferirem. Opa. Termux. Vamos lá. API. Termux API. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá de novo. E vamos baixar ele. Vamos abrir. Não requer acesso especial, mas já vai precisar. Vamos instalar. E instalou. Não concluído aqui. Vamos lá para a tela do Termux. E beleza. Aqui está a telinha lá do Node-RED, né? Será que agora está funcionando? Vamos ver aqui. Vou dar um inject. Ainda não. O que faz agora, Fernando? Tem mais um detalhe para fazer. Não basta instalar o APK, que a gente baixou do F-Droid. Ele é necessário, mas tem mais um passo para ser feito. Eu vou interromper o Node-RED aqui, ó, vou dar um Ctrl C nele, parou, e a gente vai digitar o seguinte, ó, apt install Termux traço API ou API. Vamos lá. Feito. Vamos chamar o Node-RED de novo.
aqui ele, no meu computador ele capotou, né? Mas já já ele volta. O Android aqui no celular está de pé, no computador também. Vamos ver se agora esse fluxo funciona. Opa, trouxe. Olha lá, ó. Eu penei muito nessa etapa, viu? Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Deu muito trabalho para descobrir tudo isso. Aí, ó, bateria saúde boa, porcentagem 68, está plugado no USB, carregando, temperatura, está aqui. E vamos recuperar aquele fluxo que eu guardei, né? Que eu fiz o download aqui do flows.json. Vamos chamar esse cara de volta para a gente ter o fluxo bonitinho aqui. Eu vou lá em import, vamos lá selecionar, está nos meus downloads. Eu baixei aquela hora. Opa, downloads, flows.json. Vamos abrir aqui, importa. Beleza, ó. Tá tudo aqui de novo. Vou dar um deploy e tenho de volta aqui o meu fluxo. Ó. Câmera info. Você pode dar uma bela fuçada aqui depois. Você vai ver que vários nós, eles não tem muito o que configurar. Ó. Ou o que tem a ser configurado, você pode configurar numa função, setando a propriedade message payload. Eu acho que com isso vocês estão bem acostumados se vocês acompanham meus vídeos. Beleza? Se você não deu like no meu vídeo ainda, eu acho que agora eu mereço, né? Não mereço não? Galera, mais uma vez, obrigado por assistir meus vídeos. Peço que você se inscreva no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque isso me ajuda pra caramba. Ajuda meu canal a crescer, ajuda eu a ganhar relevância no YouTube. Esses vídeos vão ganhar visibilidade, vão atingir um público maior e você vai ser recompensado por isso também, porque eu vou ficar motivado a produzir mais conteúdos como esse. Beleza? Agradeço de novo pela sua audiência, agradeço pela sua inscrição e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!